Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bambeira. A bambeira também é conhecida como a doença do gambá. O nome técnico é encefalomielite protozoária equina. É uma doença que acomete o sistema nervoso central dos cavalos e é causada por um protozoário. O cavalo é o hospedeiro errático desse protozoário. No ciclo de vida desse protozoário, a gente vai ter o gambá e o pombo. O cavalo entra nesse ciclo de uma maneira errada, por isso ele é chamado de hospedeiro errático, quando ele ingere alimentos ou água contaminado com as fezes do gambá. O pombo não transmite para o cavalo. O protozoário no pombo fica na musculatura, o gambá se alimenta de pombos contaminados e elimina algumas formas do protozoário nas fezes, que acaba contaminando os alimentos e a água. E os cavalos que têm contato, que convivem com o gambá numa mesma área, numa mesma região, estão expostos, e se eles ingerirem esse alimento ou essa água contaminada, eles vão desenvolver a doença. É uma doença que se apresenta de várias formas, desde uma maneira muito sutil até uma maneira extremamente agressiva e rápida. Vai depender muito da região onde esse protozoário vai se alojar no sistema nervoso, então no cérebro ou na medula. É mais comum ele ficar na medula do que no cérebro. E de acordo com a região que ele fica alojado, é que ele vai determinar os sinais clínicos que o cavalo vai apresentar. Pode começar de uma maneira muito sutil, com uma manqueira leve e eventualmente relatada por quem monta o cavalo, como também por uma queda de performance, uma queda de rendimento. Alguns animais acabam emagrecendo um pouquinho, atrofias musculares leves, até nos casos hiperagudos, o cavalo começa a apresentar uma incoordenação grave e em 7 dias, em termos de uma semana, ele pode, do início dos sinais, ele pode chegar a cair e não conseguir mais levantar e acabar precisando ser sacrificado. Então essa forma hiperaguda é a forma mais grave que a gente encontra. Ela acaba dando sinais neurológicos muito graves que levam a uma incoordenação e uma fraqueza, e o animal não consegue mais levantar. Essa grande variação das formas com a qual a bambeira pode se apresentar, às vezes leva a um atraso no diagnóstico e muitas vezes pode ser prejudicial e implica no sucesso do tratamento. A gente consegue fazer o tratamento, existem algumas drogas disponíveis hoje no mercado que a gente consegue fazer o tratamento com a cura total, com a remissão, mas sempre existe uma chance de uma recidiva. Não é raro, não é frequente, mas não é raro, animais que periodicamente precisam passar por um novo ciclo de tratamento, mas dá para fazer e manter o cavalo com uma saúde boa, inclusive cavalos que são de esporte. A gente tem vários cavalos, vários casos de cavalos de esporte, corrida, tambor, baliza, o que for, salto, cavalos que são tratados, melhoram, recuperam e voltam a ter o desempenho atlético, voltam a participar de provas sem problema nenhum. E, eventualmente você repete o ciclo de tratamento, mas é totalmente compatível com a vida e com a atividade atlética. Em outros casos, você pode ter atrofias mais acentuadas, você consegue tratar, ele melhora a parte neurológica, então o cavalo não fica mais incoordenado, mas ele perde a força, ele perde o potencial, então o rendimento fica abaixo do que ele tinha, e aí para esporte, dependendo da modalidade, ele não vai servir mais, mas o cavalo pode, para a vida, o prognóstico é bom. Então é uma doença que tem várias formas, às vezes ela se apresenta de uma maneira muito sutil. A gente consegue fazer o diagnóstico através de um exame clínico detalhado, atento a atrofias musculares, incoordenações, fraquezas. Um dos testes que a gente acaba usando para ver essa incoordenação de posteriores é como vocês estão vendo agora. A gente caminha o animal em linha reta e ao mesmo tempo desequilibra ele pela cauda. E o cavalo que tem o problema,
ele vai ficar, vai trançar as pernas, né? O cavalo fica totalmente incoordenado de posterior, como esse cavalo que vocês estão vendo. Ele tem uma fraqueza de posterior e ele não consegue se alinhar da maneira mais rápida. Então é um sinal característico da doença, obviamente associado a outros. Tem que fazer um diagnóstico diferencial. Uma incoordenação pura e simples não quer dizer que o cavalo tenha bambeira. Existem alguns casos, por exemplo, de intoxicação que, dependendo do produto, pode causar uma sintomatologia de fundo nervoso, um quadro neurológico. Então precisa que um veterinário faça o exame completo e associe vários achados clínicos e com a história, com o ambiente que o cavalo vive, para poder chegar a um diagnóstico e uma suspeita clínica. A gente consegue fazer o uso de um diagnóstico laboratorial. A gente pode mandar só o sangue, só o líquor, ou preferencialmente o sangue e o líquor. Quando a gente conseguir fazer a colheita dos dois, manda para o laboratório, faz a análise, faz a detecção de anticorpos específicos para o agente, e aí você tem certeza de que o animal tem a doença e institui o tratamento. O tratamento deve ser prolongado. Existem algumas variações aí no tempo de duração do tratamento, de acordo com o veterinário. Cada um tem a sua conduta, mas é pelo menos uns 30 dias de tratamento. Antes disso, menos que isso, você não consegue reverter totalmente, eliminar totalmente o agente. Lembrando que quando esse agente está alojado no sistema nervoso do cavalo, essa infecção que ele causa naquele local, ele causa uma lesão, causa uma reação inflamatória que vai destruindo o sistema nervoso. Então você acaba tendo uma destruição das células nervosas que estão ao redor e que acaba levando a esses sinais clínicos neurológicos. Então, dependendo da região, do tecido, do segmento do sistema nervoso que ele vai atingir e vai destruir por esse processo localizado que ele tem, ele vai mostrar o sinal de uma forma ou outra. A gente sabe que a transmissão é feita pelo gambá, isso já está comprovado. Se o cavalo convive na mesma região com o gambá, a maneira que a gente tem de prevenir é impedir que os gambás tenham acesso ao alimento e à água do cavalo. Então a gente tenta cercar, se for um coxo ou depósito de ração ou um tambor, está sempre tampado para que esses animais não venham se alimentar onde o alimento está estocado, a ração, o feno e a água, não venha beber também a água ali. Então a gente se previne, tenta prevenir a infecção isolando esse acesso e removendo os ninhos, né? É muito comum, às vezes a gente encontra ninho de gambá perto, região que é próxima à mata, fica um pouco mais difícil, mas a melhor maneira de você evitar que essa infecção aconteça é fazer uma maneira eficiente desse isolamento. Muitas vezes, com o tratamento sendo feito da maneira adequada, às vezes a gente usa várias drogas, não tem a droga específica para matar o protozoário, mas a gente tem que usar anti-inflamatórios, outras drogas associadas para poder ter um máximo de eficácia no tratamento. Às vezes o tratamento então é mais complexo, não é só um remédio. Então a gente às vezes faz um pool de remédios para poder fazer esse tratamento da melhor maneira, dependendo obviamente de cada caso. Cada caso é um caso, depende muito da clínica do animal, e muitas vezes fazendo esse tratamento adequado, pode ser que você não tenha sucesso, mesmo como eu comentei nesses casos hiperagudos que acontecem em poucos dias. Você faz todo o possível, mas a lesão é tão grande e a sintomatologia é tão avançada, tão grave, que você não consegue reverter e o animal acaba tendo que ser sacrificado. Acontece. Nem sempre você começar com o tratamento quer dizer que você vai ter sucesso. Na maioria dos casos a gente tem sucesso no tratamento, mas existe uma porcentagem pequena de insucesso, onde o tratamento não dá certo, e da recidiva. Então de tempos em tempos você tem que ter a necessidade de tratar de novo. É muito comum em éguas de cria. Então a gente às vezes tem animais, éguas que são tratadas em alguma fase da vida. Com o estresse pós-parto, há uma queda da resistência, ela volta a apresentar
a sintomatologia nervosa. Aí você trata de novo, ela melhora, no ano seguinte, na outra cria, ela tem o estresse pós-parto, ela acaba voltando a apresentar os sinais clínicos e em alguns casos há uma piora. A cada ano que ela volta a apresentar a doença, os sinais são mais fortes, mais evidentes, até que chegar numa hora que você não consegue mais tratar. Isso também acontece. O que eu tinha para falar hoje para vocês de bambeira era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. A gente também está nas redes sociais, @Direto da Baia e o meu, @betocinta.vet. Segue lá. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Abraço.